Olá, sejam bem-vindos ao Planeta Campo Talks. Eu sou a Yaeli Bonfim. Hoje estou aqui para conversar com vocês sobre os principais motivos que levaram o agronegócio brasileiro a ser essa potência mundial na produção e exportação de diversos produtos agrícolas e também para desmistificar algumas questões relacionadas ao nosso setor. Quem vai falar comigo sobre tudo isso é o Christian Lobauer. Ele é mestre e doutor em ciência política pela Universidade de São Paulo, professor e ex-dirigente de entidades de representação do agronegócio. Christian, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, prazer estar com vocês. Prazer é todo nosso, Christian. Eu queria que você começasse contando um pouco pra gente da sua trajetória, um pouco desse currículo incrível que você tem, cheio de experiências marcantes, e trouxesse pra gente o que você considera os momentos mais especiais dessa sua trajetória toda. Nossa. Bom, primeiro, eu fiz ciência política na Universidade de São Paulo e era professor de política internacional. Daí, uma passagem dessas da vida, assim, eu tive uma guinada para a vida executiva. Eu fui trabalhar na Fiesp. E da Fiesp eu virei dirigente de entidades de representação. Quer dizer, você fazia a representação de um interesse de um setor industrial com o governo, né? Ou seja, eu não fiquei longe daquilo que eu tinha estudado, mas de um jeito mais nichado, digamos assim, né? Específico. Representando os setores, mas lidando com representantes da política, com o Congresso, com deputados, com senadores, com ministérios, etc. Eu fiz isso durante 25 anos. Então, no fundo, e fui fazer isso, para minha sorte, primeiro para a indústria de proteína animal, que hoje é a BPA, depois para a indústria de suco de laranja, que hoje é a Citrus BR, e depois para uma empresa grande de defensivos que me levou a ser dirigente da CropLife, que também é a associação das empresas de defesa vegetal, de biodefesa e de sementes. Então, são quase 22 anos de entidades de representação do agro, fazendo um trabalho de política, vamos dizer, de advocacy, que a gente chama, né? De representação de interesses. E como os setores desses todos se desenvolveram muito, então deu para ter experiências muito interessantes em todos esses anos, né? O que foi mais marcante, se eu for escolher uma coisa para cada setor, vamos dizer assim, eu acho que talvez no setor de proteína animal, que na época era só frango, porque hoje a entidade inclui suínos, inclui ovos, genética, né? Na época chamava-se a BEF, eram os exportadores de frango. Então, o que eu guardo com um carinho mesmo, assim, foi o processo de abertura de mercado, né? Para muitos países que eu nunca teria ido na minha vida se não tivesse o frango. O frango ele entra em todos os lugares, né? Pois é, isso inclusive é super interessante porque a gente tem ali, né, o mercado asiático, né, realmente, do Oriente Médio, que realmente o Brasil é líder absoluto, né, nesse mercado relacionado ao frango, né? Ele começou o processo nos anos 80 exportando para o Oriente Médio. E de lá, hoje ainda 25%, 30%, mais ou menos, não tenho os números atuais, mas vai para o Oriente Médio. A Arábia Saudita é um grande comprador, Emirados, Oman, Catar, Bahrein, todo o ambiente muçulmano que compra carne halal, né? O Brasil ficou especialista em corte e em abate halal. Sim. E é muito difícil fazer isso. O Brasil se especializou em 40 anos nesse negócio. Então ele ocupou esse mercado com muita competência, né? Mas aí ele foi para o Japão, também é muito difícil de entrar. E a gente, nessa época, eu fui para países que nunca imaginei. Fui para o Sudão, fui para a Armênia, porque o frango já está em todos esses países. Então a gente foi abrindo outros países, né? Muito bom. E por que o Brasil se especializou tanto? Por que a gente sai tão na frente dos nossos concorrentes quando a gente fala, por exemplo, do halal ou do Japão, como você citou agora? Então, essas são as maravilhas que a gente não conta, mas que ajudam a explicar a competência dos brasileiros em algumas coisas. Quando os brasileiros resolvem fazer uma coisa direito, eles fazem. Então, por que aconteceu isso? Primeiro, porque a gente tem soja e milho disponível, né? E nenhum país tem tanta soja e milho disponível, porque você produzir proteína animal, você precisa ter soja e milho disponível. Sim. Ele tem gente inteligente, gente empreendedora. Depois ele tem uma indústria que foi construída dentro de um sistema que trouxe dos Estados Unidos, no caso do frango, trouxe dos Estados Unidos, que é a integração. Você pegar os pequenos produtores e integrá-los num contrato onde eles entram com a mão de obra e as instalações, e a indústria entra com a genética e com os produtos de defesa, né? Com os produtos veterinários e assistência técnica. Então você homogeneiza a produção. Todo o frango que você recebe de milhares de produtores são iguais.
E assim você consegue uma produção homogênea, muito competente, competitiva, e você está vinculado a uma cadeia exportadora. Ninguém fez isso no mundo. Isso era um modelo americano, mas os americanos, como eles consomem toda a carne que eles produzem, pelo menos a parte branca do frango, que a gente chama de parte branca é o peito, as partes mais nobre, que não são as pontas. Assim. Nobre para os ocidentais, né? Porque para os orientais, a parte nobre da ave são as pontas. Por isso que também, como os americanos consumiam toda essa parte do peito, o Brasil tinha excesso de produção, conseguia exportar para a Europa. E começou assim, ocupando os espaços que os americanos não conseguiam ocupar. E a partir daí foi se especializando em cortes, se especializando em outras partes. E hoje o Brasil é absoluto nesse negócio. Porque os americanos continuam comendo muito, então eles ficam só com as pontas e não tem a competitividade, a tecnologia e a preocupação de adaptar a produção às necessidades dos mercados estrangeiros, que eles são muito grandes. O Brasil fez esse serviço. E não tem outros concorrentes, porque quem seriam os outros? A Argentina, aí lá atrás, outros países, a própria União Europeia, com subsídios e com uma produção free range, que não tem tanta competitividade, porque não tem milho e não tem soja. Você vai olhando para o mundo, tem a Tailândia, que tem problema de gripe aviária, então não consegue produzir o frango, ela tem que fazer frango cozido. Então você vai vendo todos os problemas que os outros concorrentes têm. O Brasil é absoluto, mas porque tem gente inteligente, tem tecnologia, se esforçou para enfrentar os mercados estrangeiros, se adaptou aos mercados estrangeiros. Então você faz um corte específico de japonês, que só o japonês pede daquela gramatura, nenhum país se dedica a fazer isso. É muito complicado. O Brasil foi lá, se dedicou, as fábricas se adaptaram e vendem hoje uma tonelada de kakugiri por, sei lá, 3, 4 mil dólares a tonelada, né? Uau! E o suco de laranja você falou também, né? Que participou aí, que foi representante de uma das entidades. E o suco de laranja a gente também é um grande exportador. Acho que nós estamos aí em primeiro lugar na exportação de suco de laranja. Isso também é muito bacana, né? O suco de laranja é uma das potências. Também é uma história linda que pouca gente conhece. As pessoas ainda acham que a gente exporta caixinha de Tetra Pak de suco. E não é disso que nós estamos falando. Estamos falando de navio de petróleo com suco de laranja, de petróleo aspas, né? São navios com 12 mil toneladas de suco concentrado. É uma indústria toda adaptada à exportação, que só o Brasil conseguiu construir. Ninguém tem. E você leva um navio desse daqui até o Japão e o suco não entra em contato com oxigênio. Quem que fez toda essa tecnologia acontecer? De você tirar dos laranjais do interior de São Paulo, botar uma fábrica, desidratar o suco, colocar ele num caminhão, levar até descer a serra, colocar num navio, levar até o Japão, e esse suco está lá pronto para ser reconstituído e consumido, ninguém faz. Então foi construído pelos brasileiros durante 30, 40 anos. Hoje o Brasil ele é absoluto, ele tem 85%, 80% da exportação mundial, dependendo do ano. E o concorrente maior eram os americanos, que perderam praticamente toda a sua produção na Flórida por questão sanitária. Tem uma doença que chama-se greening, né? Inclusive ela está rondando aqui também em São Paulo. Já está no Brasil, né? Está no mundo inteiro, não tem cura, quer dizer, não tem cura, não tem defensivo ainda para isso, né? Nenhuma tecnologia que consiga combater. Se não me engano, hoje em torno de 38% dos pomares brasileiros já tem greening, mas nos Estados Unidos chegou a 100%. Então, mas é uma indústria maravilhosa. E uma das experiências que você perguntou interessantes foi que foi uma aprendizagem grande para mim, foi quando os americanos fecharam o mercado, em 2012, porque identificaram um resíduo no suco brasileiro. A Coca-Cola registrou um resíduo e fechou o mercado brasileiro. Então foi uma daquelas experiências que você tem navio no oceano, indo para os Estados Unidos, e de repente eles fecham mesmo. Fecha, não entra mais. E aí você tem que ter uma conversa com o FDA, né, que é a agência de vigilância sanitária americana, com a agência ambiental americana, o EPA, tudo em Washington, com aquela burocracia americana super rígida. Ali eu vi como funcionam esses órgãos lá, como é difícil você reverter um caso desse. Era um caso bem complicado, porque ninguém tinha feito nada errado aqui, nada estritamente errado, mas a consequência de ter um resíduo muito pequenininho dentro de uma regra muito específica impediu a entrada de toneladas e toneladas de suco nos Estados Unidos durante 9 meses.
E como que a gente fez para reverter esse caso? Então, foi a gente que teve que fazer. A gente teve que ir lá, entrar, explicar. A gente mesmo, eu pessoalmente, estive lá no FDA explicando para as autoridades americanas o que tinha acontecido. E não tem muito conversa mole. Você tem que levar toda a explicação técnica e você está falando de milhões e milhões de dólares que estão parados no porto e muitas vezes os navios foram desviados para a Europa, porque poderiam ser consumidos na Europa com aquele resíduo e não nos Estados Unidos. Então, são realidades de casos que você vê como o jogo é bruto, como essas questões regulatórias você tem que ser muito profissional quando você produz, e o Brasil é muito profissional nesses produtos de exportação, embora as pessoas não saibam e não considerem muito esse ponto. Os produtos exportados brasileiros são muito profissionais. Não é à toa que exporta para 150 países alimento de todo tipo. E a gente fica ouvindo essas bobagens que a gente ouve de que o alimento brasileiro está envenenado. Exatamente, que tem agrotóxico, né? Que tem agrotóxico proibido em outros lugares e tudo mais. Isso evidencia que não tem como ser assim, né, Christian? Não é nós que estamos falando, são os consumidores do mundo inteiro que compram. Vamos combinar aqui, japonês, americano, inglês, alemão, não é suíço, não é um pessoal que está muito despreocupado com a qualidade do alimento, né? Com certeza. E aí, quando a gente fala sobre essa questão, né, dos agrotóxicos, até dos transgênicos, por exemplo, como é que a gente vem fazendo para a gente garantir realmente a segurança para a saúde humana e também ambiental no uso desses produtos? Então, é um trabalho muito intenso, feito no Brasil, feito pela Anvisa. Mas antes de uma molécula, de um defensivo agrícola, e depois tem a questão genética, que é outro, são dois temas que andam juntos, mas são diferentes, né? Sim. A questão dos resíduos químicos, quando uma molécula nova, quando eu diz uma molécula, significa quando um produto vai para o campo, ele passou por um processo médio de aprovação de 15 a 18 anos. Uma empresa, quando ela cria uma molécula nova, de um herbicida, um inseticida, um fungicida, para ele sair do processo inicial para chegar no campo de um país, demora 18 anos. Então é um negócio muito sério. Tem muita pesquisa, tem muito dinheiro envolvido, tem muito teste. E para ele chegar lá, a empresa tem certeza que ele não é carcinogênico, ou seja, que não dá câncer, que ele não tem efeito ruim para a saúde humana e nem para a saúde animal. Mesmo assim, as agências nacionais de cada país têm o direito e a metodologia e os seus critérios para dizer se pode ou não pode usar. E o Brasil, a Anvisa, é muito estrita. Então, depois de te contar toda essa história, ainda tem gente dizendo que é agroquímico, qualquer um que está no campo, dá câncer, etc. Fala as coisas que as pessoas falam sem saber o que estão falando, né? E, inclusive, né, isso tudo é muito caro para o produtor usar, né? Ele também não pode usar excessivamente, porque esse é um dos principais custos de produção que ele tem, né, Christian? Em torno de 20%, a média. Vai de 11% a 40%, dependendo da cultura. No algodão, por exemplo, a maior despesa que você tem para produzir algodão é defesa vegetal. Então é evidente que ninguém quer usar. Exato. Todo mundo quer ganhar dinheiro. O cara usa porque precisa. E quando ele usa o mínimo que der, porque é muito caro. Exato. Então, assim, são vários argumentos óbvios que comprovam que essa temática ela não é um tema, mas ela se transformou num tema ideológico. Ele é pauta de partido político na União Europeia. Se transformou num tema de interesse, outros interesses. E essa teria sido a terceira história que eu ia te contar, que é a experiência no ambiente, tanto numa grande empresa de defesa vegetal, quanto na associação. Porque eu fiquei 8 anos nesse ambiente e eu não consegui fazer nada que tivesse mudado muito a percepção que se tem sobre a defesa vegetal. Sem falar da questão genética, né, de organismos geneticamente modificados, que também é o mesmo universo, são as mesmas empresas. Sim. A questão de geneticamente modificado, ela caiu um pouco, ela já melhorou um pouco. A resistência ao GMO, ela não é mais tão grande. Ela só tem um grupinho na Europa que ainda fala sobre esse assunto. Mas a resistência a produtos químicos sintéticos, os agroquímicos, os agrotóxicos, para quem não gosta, ela continua cada vez maior. E ela é um desafio de comunicação que é, para mim, uma das grandes experiências, porque é uma experiência de fracasso. Porque nós não conseguimos, e não vamos conseguir, pelo jeito, convencer a opinião pública mundial de que esses produtos são seguros. As pessoas enfiaram na cabeça de que isso daí é um risco. Tem já certificação
de importação de alimento na Europa que exige que você não utilize determinados produtos que são aprovados nas leis nacionais de outros países. Nos Estados Unidos, no Brasil, na Argentina. É uma questão muito europeia, mas como a Europa é um mercado grande... E que influencia, né? Influencia todo mundo. Aliás, eu sempre digo, a visão europeia sobre o alimento, sobre o consumo, sobre esses temas da química, etc., ela é muito europeia. Ela não é americana, não é canadense, não é russa, não é australiana. Ela é muito europeia. Só que os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália, não levam tanto a sério os europeus. Mas se tem um país que não só leva a sério, como quer imitar, é o Brasil. O Brasil tem uma esquizofrenia de ser um país americano, de história americana, de tradição americana, de consumo americano, de humor americano, mas a burocracia é de origem europeia francesa, as Forças Armadas têm origem europeia francesa, e a universidade tem a origem europeia francesa. Então o Brasil é uma esquizofrenia, porque ele tem uma cabeça de burocracia europeia com um comportamento e uma produção e uma característica americana de agricultura. Então é um conflito interno permanente. A gente quer adotar o princípio da precaução, que é uma coisa muito europeia para a utilização de produtos de defesa vegetal, coisa que os americanos não aplicam. Entende? Para dar um exemplo, a gente tem muitos exemplos. Então é uma questão nacional, uma questão de percepção. E a gente acaba vendo isso também quando a gente fala do desmatamento, do meio ambiente, por exemplo, porque a gente vê demandas principalmente da Europa influenciando políticas que já são bastante restritivas aqui no Brasil. Exatamente as mesmas coisas, o mesmo processo. As políticas ambientais, a visão europeia de defesa do meio ambiente, sustentabilidade, os critérios europeus, são todos exportados. E o Brasil compra tudo. O Brasil não questiona. Agora começou um questionamento. As metodologias europeias de emissão de gás de efeito estufa, de metano, ou de uso da terra, ou de fixação de carbono, são todas para países temperados. Exato. Ela pode se aplicar aos Estados Unidos, ao Canadá, ou à Rússia, ou à Ucrânia, mas não se aplicam ao Brasil. Então não adianta essa conversa acontecer se eles não reconhecerem que aqui a conversa é outra. Exatamente. E não há esse reconhecimento. Há um cinismo, uma hipocrisia, uma conversa assim, não, veja bem não. Aqui é plantio direto, exatamente. Aqui é integração lavoura-pecuária-floresta, aqui é pecuária extensiva, come capim, tem sol, tem água, tem fixação tem captação de carbono na pastagem, que lá não tem. Tem um monte de coisas diferentes que tem que ser consideradas num método. Se você quiser brincar de fazer realmente uma política de captação de carbono, de redução de gás de efeito estufa, com critério, tem que conhecer a agricultura brasileira. Com certeza. Então não tem conversa. Mas não é isso que acontece até hoje. Inclusive tem muitos brasileiros que continuam repetindo as bobagens que os europeus falam sobre o Brasil. Cristian, aproveitando que a gente está falando tanto dessa tecnologia, dessa competência dos brasileiros, uma outra questão que a gente sempre vê as pessoas falando com relação ao agronegócio é que o Brasil não é um país industrializado, não é um país tecnológico, porque a gente é um exportador de commodities. Isso faz sentido? Isso tem a ver uma coisa com a outra? De todas as bobagens, essa é uma das maiores. Qual é o maior exportador de alimentos do mundo? Os Estados Unidos da América. Uhum. Qual é o problema de se produzir commodity? Nenhum. Pelo contrário. Você pode ser um grande produtor de commodities e ser um país tecnológico, um país de grande produção. A gente tem que se comparar com os Estados Unidos, pela área, pelo mercado, pela disponibilidade de terra, de luz, de água e tal. Se você se comparar com o Japão, aí realmente teria que ser um outro país, mas a gente não é. Produzir commodities é uma coisa boa, ela é uma locomotiva que puxa um trem enorme. Aliás, essa é a vocação brasileira. Você tem uma locomotiva de produção de milho, de soja, de algodão, de cana, de café, de açúcar, de laranja e assim vai, frutas, etc. E tudo isso puxa uma indústria inteira, uma quantidade de serviços, de prestação de serviços gigantesca, um sistema financeiro inteiro. Isso é um país como se constitui qualquer país, grande país. O Brasil é um grande país. Agora não, fica essa história, é uma grande fazenda, um fazendão, não cria emprego. Uma bobageira. É uma bobageira. Isso é o discurso dos anos 60 que ficou na cabeça das pessoas e ainda é reproduzido nas escolas. Ter um grão de soja, ele tem tanta tecnologia quanto um chip. Entende? Assim, lógico, nas devidas proporções. Sim.
O grão de soja não é só o resultado de uma plantinha que cresceu e tem um grão de soja. Você tem um monte de gente atrás ali que investiu em semente, fez pesquisa genética para fazer com que a cadeia genética daquela semente tenha uma qualidade específica para crescer em determinada condição natural, numa determinada região. Você tem uma semente de milho que nasce adaptada a estresse hídrico para crescer no Piauí. Isso é o quê? Isso é laboratório, gente inteligente, com microscópio fazendo de pesquisa. Não é lá, joga a semente aí e cresce. Você tem equipamento, produtividade. Tem um monte de gente inteligente trabalhando atrás. Então, isso não, qual que é o problema de produzir commodities? Nenhum problema. Isso é o que eu te falei. Leva um navio de suco concentrado de laranja para o Japão. Você acha que é só você colher a laranja, espremer e colocar num copinho e levar para lá? Não. Quem é que fez o software de automação industrial toda para colocar aquelas 12 mil toneladas num tanque, para transferir aquele tanque para um navio daquela maneira industrial? Quem é que fez tudo isso? Tem um monte de gente trabalhando em indústria, em pesquisa, em software, em equipamento. Né? É assim que funciona. Mas não, fica essa coisa boba, assim, de cachorro vira-lata, sabe? É produção de commodity, prejudica o resto da produção. Que prejudica nada. Isso é uma produção de prosperidade, de riqueza, como nunca se viu. Exatamente. Agora, Christian, essa questão da prosperidade, da riqueza e das possibilidades, né, também de empregos, de tecnologia, tudo isso são grandes oportunidades do agronegócio e, como você falou, a gente vem falhando muito em comunicar isso, em trazer isso para a percepção da população. Inclusive, a gente vê campanhas grandes, né? Por exemplo, a gente teve a Copa do Mundo e a UPL investindo fortemente, né, em propagandas e tudo mais com o Cafu, por exemplo. E mesmo assim a gente ainda patina nisso, né? Então, como que a gente pode realmente mudar esse cenário, transformar isso na opinião, na percepção da sociedade? Olha, eu participei nesses anos todos de vários projetos de comunicação. A gente teve até uma época que a CNA contratou o Pelé, não sei se você acompanhou, faz uns anos já, faz mais de 10 anos. Teve um monte de coisa. Tem a campanha que a Globo fez, que é uma campanha bem intencionada, de intenção da própria Globo, do Agropop, depois ela foi adaptando. Sim. O fato é o seguinte, isso, de alguma maneira, eu acho que tem uma percepção positiva que não aparece nessa nossa avaliação da sociedade brasileira sobre o agronegócio em geral, mas a maior fonte de problema são as escolas. A gente foi educado e continua sendo educado com material escolar, com professor que teve uma educação também que não conhece o que aconteceu nos últimos 30 anos ou 40 no campo brasileiro. E isso formou gerações de pessoas que têm aversão ao que se faz na produção de alimentos e de energia. Então, eu estou convencido de que se não for pela escola, nós não vamos conseguir mudar essa percepção. Porque, lógico, isso também não é só aqui, isso vem da Europa. A visão europeia, ela foi exportada para o mundo. Essa visão do alimento em si, da produção do alimento, do consumo do alimento, todas essas novas agendas de ultraprocessado, de produção de proteína animal free range, animal welfare, todos esses sistemas muito europeus, eles são exportados para o mundo inteiro. E a gente compra isso. Compra nas escolas, no material de educação. O que deveria se fazer é ensinar os brasileiros o que os brasileiros já fizeram, para a prosperidade brasileira em torno da produção de alimentos e de energia. Que está feito. Não tem nada a ver com a agenda de fora. Né? Hoje o Brasil tem uma matriz energética, por exemplo, que ninguém tem. Exato. O mundo inteiro está indo atrás de uma matriz que o Brasil já tem. Então, por que a gente não ensina nas escolas que nós já fizemos um serviço que o mundo inteiro tem que fazer ainda? Não. Inclusive a partir de produtos agrícolas, né? A cana-de-açúcar aí dando um exemplo enorme, né, para o mundo com relação a isso. O pró-álcool, ele vem dos anos 70, de uma época que ninguém ensina nas escolas também. O que acontecia no Brasil nos anos 70? O Brasil não tinha petróleo. Então o Brasil teve obrigação, ele vinha num crescimento de marcha forçada, precisava de energia, não tinha petróleo. Porque descobriu a bacia de Campos aqui, o pré-sal, é da primeira década do século XXI. Sim. Na década de 70, você tinha que tirar energia de algum lugar. Aí fez um programa nuclear com os alemães, construiu Angra 1, Angra 2, agora está até hoje tentando fazer Angra 3, energia nuclear. E fez o quê? Criou um programa de combustível que ele pudesse substituir pelo petróleo. E fez o pró-álcool. E o pró-álcool gerou as usinas de açúcar. De açúcar já existiam. Gerou as usinas também de etanol.
E hoje essas usinas produzem energia elétrica. 17% da energia brasileira hoje vem do bagaço da cana. Isso é uma coisa que o mundo devia bater palma. Quem sabe, bate palma. Mas a maioria nem sabe. E os próprios brasileiros não sabem. Então, quanto que o Brasil é responsável pela emissão de gases de efeito estufa? Qual a porcentagem? 1,5%. Muito pouco. E a gente fica recebendo mensagem de fora falando que tem que reduzir, que está destruindo a Amazônia, que estão botando fogo em tudo. O que vocês estão falando, senhoras e senhoras? Estados Unidos, China, Índia e União Europeia são responsáveis por quase 70% da emissão de gás de efeito estufa. Nós somos por 1,5%. E a nossa matriz energética já está a caminho de ser ainda mais limpa, muito na frente do resto do mundo. Eu não estou aqui fazendo discurso fanista, estou fazendo discurso em cima dos números, da realidade. Né? Então, assim, quando o Brasil iniciou esse processo lá atrás e foi aperfeiçoando isso, porque ele não tinha energia, era uma necessidade nacional, ele saiu na frente. Sim. Então, isso tem que ser contado nas escolas. As crianças têm que saber. E isso da energia, eu acho que até as escolas até estão já nessa vibração pauta, aí. Mas na agricultura ainda não. A agricultura ainda tem essa coisa do índio, essa coisa do fazendeiro, do destruidor da natureza, da expansão da terra, que não é mais verdade, porque a produtividade aumentou muito, então não expande mais tanto. Então os números estão todos aí, falta de satélite, etc. Mas é uma luta de discurso de comunicação, né? E eu tenho convicção que isso só tem como mudar com as novas gerações nas escolas. E você tem participado desse trabalho, né, Christian, junto ali com o pessoal de Olho no Material Escolar? Eu tenho, desde que eu dirigi a CropLife, a gente começou em 2021 a financiar o estudo do material escolar, e a partir daí eu estou envolvido com eles até hoje. Depois do estudo a gente chegou a um número muito impressionante, que 96% das fontes do material escolar brasileiro são opinativas, elas não são baseadas em ciência ou em instituições renomadas, por exemplo, Embrapa, Ministério da Agricultura, OCDE, FAO. É isso que deveria ser a base dos números do material escolar, mas não é. É WWF, artigo da Folha de São Paulo, opinião de um jornalista, Greenpeace. Por quê? Minha pergunta é, por quê? Nós estamos no Brasil, a gente tem uma das maiores empresas de pesquisa agropecuária do planeta e não tem material da Embrapa no livro escolar. Por que aconteceu isso? Então a gente está dizendo que tem que ter. Só isso. Por quê? Mas é muito difícil de entender. Então a gente fez a agroteca. Está disponível com curadoria da Exalc, da USP, para dizer que não é nós que estamos falando. Por quê? Porque lá tem tudo traduzido em infográficos, material lúdico, para entender o que é a produção de alimento, como é que se faz defesa vegetal, como é que se usa genética na produção, o que é pecuária, o que é produção de proteína animal. Todo esse universo de riqueza traduzido em linguagem das crianças e dos adolescentes. Porque aí, daqui a alguns anos, as pessoas vão começar a ter uma informação com mais categoria. E vocês estão conseguindo, de fato, mudar o material escolar? Vocês estão realmente conseguindo mudar essas fontes? Estão em articulação com o Congresso? Como que está isso, Christian? Trabalho difícil. Estamos em articulação com o Congresso, com o Senado, com a Câmara, com a Comissão de Educação na Câmara. Plano Nacional de Educação, a gente está presente nos debates, nas audiências públicas. A gente está com a agroteca, a gente tem as visitas em loco das escolas. Levamos 30 mil crianças para visitar AgriShow, Cascavel, Não Me Toque, Luiz Eduardo. Para a turma ver. Quando um garoto entra numa colheitadeira de soja, um garoto de 10 anos, senta ali e fala: o que é isso aqui? Eu quero pilotar esse foguete aqui. É incrível, é muito tecnológico, tá, né? Não tem como, não tem como. E os professores também não conhecem. Estamos levando os professores. Agora estamos fazendo treinamento com o professor. Vamos fazer, chama Mestres do Agro. Então vai ter todo o semestre. Aqui, isso nós estamos conseguindo fazer em São Paulo. Porque em Brasília a gente tem um problema, que é um problema de percepção mesmo. Não dá para esconder isso. Tem um problema político no meio. Tem uma ideologia no meio. E o governo federal atual hoje não é um governo, não sou eu que estou dizendo, todo mundo vê, não é um governo que tem, vamos dizer assim, prestigiado a atividade agropecuária. Não tem. Quando você prestigia uma instituição como o MST, você está dando um recado para a sociedade. Né? E a gente tem uma certa divergência com a instituição e com essas políticas todas aí.
E a gente acha que um garoto de 7 a 15 anos no Brasil não deveria prestigiar o MST. Ele deveria prestigiar o que os paranaenses, os gaúchos fizeram nos últimos 40 anos, quando saíram com a mão na frente e outra atrás e foram para o Centro-Oeste, no Cerrado, plantar arroz. E não conseguiram. E falharam. E sofreram. E depois construíram uma riqueza absoluta de soja, de milho, de algodão, na raça. Esses são os brasileiros que merecem prestígio. Sim. Não aqueles que estão invadindo terra dos outros, muitas produtivas, né? Então essa que é a conversa. Histórias de superação que a gente tem para contar, né, no agro. Os americanos não contam a história da conquista do Oeste como se fosse uma coisa linda que eles fizeram. E não é bem assim, né? Eles, quando conquistaram a Califórnia, eles foram matando um monte de gente. Mataram um índio, ocuparam terra, destruíram a natureza. Mas depois eles maquiaram a história e ficou bonita. Por que a gente não faz a mesma coisa? Não quero maquiar nada, só quero contar o que era o Centro-Oeste brasileiro há 50 anos atrás, o que ele é hoje. Pega essa molecada aí e leva para ver as feiras. Aquele maquinário todo. Aquele maquinário é produzido no Brasil. Não tenho nada contra equipamento estrangeiro, empresa internacional. Pelo contrário, multinacional. Mas algumas dessas multinacionais, elas são maiores no Brasil do que são fora daqui. Porque aqui é uma potência. E essas máquinas foram adaptadas à nossa agricultura. Então o cara vê máquina, vê equipamento hoje de drone, de equipamento eletrônico, automação industrial. Um universo de coisas. Não é essa coisa boba que vendem lá, que é o agricultor explorador do trabalho, trabalho escravo. Não é isso que está acontecendo no Brasil. E eu não estou falando só de meia dúzia de pessoas, não, que conseguiram ser grandes. Estou falando do produtor de fruta lá de Petrolina, que tem 20 hectares e exporta manga para o Japão. Exatamente, entendeu? por meio das cooperativas, né? Que os produtores vão se juntando ali. Um monte de coisa acontecendo. E que também acaba sendo um projeto social incrível, né? As cooperativas também são um projeto social incrível, né? Cooperativa é uma das coisas mais espetaculares que tem, em todos os sentidos, pela organização das pessoas, pela cooperação, como diz a própria palavra, a cooperação entre os associados, que é uma prática humana, né? Que coloca as pessoas juntas para fazer uma coisa ainda mais potente, não é cada um por si. Ele compra melhor, ele pesquisa melhor, ele coopera e ele produz mais e ele exporta. Então, as cooperativas, muitas cooperativas brasileiras são verdadeiras potências. A cooperativa faturando 10 bi, 8 bi, 7 bi por ano. Então, são empresas gigantes, exportadoras, milhares de cooperados. Então, essa também é uma vertente interessante, bonita da história brasileira. O que sabe um garoto da escola sobre as cooperativas? Não sabe nada. O que a gente aprende na escola sobre as cooperativas? Nada. Tem que aprender. Com certeza, com certeza. Agora, Christian, você citou a questão do MST, das invasões de propriedade, e essa questão da segurança jurídica realmente é um problema no Brasil. Como é que a gente pode evoluir nesse sentido? Quais são os caminhos? Como você vê o futuro nesse sentido? Essa talvez seja uma das perguntas mais difíceis de todas. Porque é o seguinte, já a gente passou do nível da insegurança jurídica, que sempre foi nos últimos 30 anos, desde a Constituição de 88, é uma realidade no Brasil. Né? O respeito aos contratos, nós estamos falando aqui. Para quem não entende o que nós estamos falando, o que é insegurança jurídica? É o seguinte, tudo que você faz na vida tem um contrato. Você vai comprar um carro, você assina um contrato. Você vai comprar uma geladeira, você assina um contrato. Tem contratos para as coisas acontecerem na vida da sociedade organizada. Até os grandes contratos, que é o contrato social, que é a Constituição. É uma lei para todos, é um contrato. Então as pessoas respeitam aquele contrato para viverem em sociedade. O Brasil ele é muito instável no respeito aos contratos, mas hoje em dia, em particular, ficou pior ainda. A gente está com dificuldade de respeitar o contrato maior. Então tem gente no Supremo Tribunal Federal que não está cumprindo o maior contrato para o qual ele é pago para cumprir e para respeitar. Então, partindo de cima para baixo, vira uma confusão geral. Como fazer com que isso seja revertido? A primeira coisa que tem que fazer é não deixar de falar, que é o que nós estamos fazendo aqui agora. Se está ruim, tem que falar. Porque já tem gente querendo impedir que você fale. E essa já é uma E aí é um problema mais sério ainda. E nós estamos na iminência disso acontecer. Então, levante com altivez, com serenidade, com educação e fale. Está errado. Nenhuma lei ou nenhuma decisão judicial que não respeita a lei tem que ser respeitada. E isso é difícil de você enfrentar. Porque nós estamos lidando com um conflito de poderes.
Estamos lidando com a estrutura institucional maior do país, que tem efeito sobre todo mundo, inclusive sobre o agronegócio, que é uma atividade super tensa, porque ela lida com a terra. Desde a formação dos estados nacionais modernos, a questão mais sensível que tem é o uso da terra. Sim. Desde a Inglaterra do século XVII, que é uma disputa, muito antes, na Idade Média, se você quiser buscar os maiores problemas da construção do Estado, é o uso da terra, quem pertence, como usa, para quem fica a riqueza. E ainda é assim. E nós estamos num país gigantesco com os mesmos problemas que tiveram todos os países se você pegar o Estado Nacional moderno, desde o século XVII. Então, quando você tem um ambiente institucional e os contratos não são respeitados, você tem um problema sério para resolver de estabilidade institucional, cujas consequências são menos investimento, medo de se ampliar a sua produção, um ambiente de tensão que prejudica todo esse potencial. Com certeza. Agora, Christian, uma outra coisa, já que a gente está falando desse assunto, né, de política e judiciário e tudo mais, você lançou recentemente um paper com o Instituto Millennium, falando ali das principais questões que levaram o agronegócio a ser essa potência que ele é hoje. E uma das questões que você traz que me chamam muita atenção é justamente a estabilidade política e a pouca interferência do Estado na economia do setor. Isso você também acha que a gente vai continuar conseguindo levar para frente? Você acha que a gente vai conseguir continuar conseguindo ter essa estabilidade política, pensando nesse momento tão polarizado que a gente vem presenciando aqui no Brasil nos últimos tempos? Eu acho que vai, porque o que diz no texto é assim, que nem sou eu que estou dizendo, quer dizer, várias pessoas muito mais competentes do que eu já avaliaram e explicaram o fato do Brasil ter conseguido essa transformação na produção de alimentos e de energia, foi justamente quando o Estado saiu da administração dos preços e dos estoques e das exportações. O Brasil tinha Instituto Brasileiro do Café, Instituto do Açúcar, Instituto... Por quê? Porque ele controlava tanto preços internos quanto exportação. E o que aconteceu é que nos anos 80, início dos anos 80, mais ou menos, começaram a sair desse negócio. O Estado saiu, deixou para o mercado regular. E aí, quando o mercado entra, muda tudo, porque quanto mais competitivo e competente você for, mais você cresce. Então teve muita gente que teve que vender a terra e não fazer mais nada com a agricultura, porque não tinha competência para tocar, porque a terra parada, sem financiamento ad eternum, barato e com calotes permanentes no financiamento público que se dava desde os anos 50 até os anos 80, acabou de acontecer, porque não tinha mais dinheiro no Estado, o Brasil quebrou nos anos 80. Então mudou o perfil. Então a saída do Estado é uma das causas do sucesso da atividade agropecuária. Agora, qual que é o problema hoje? Assim, tem algumas coisas que o Estado tem que fazer. Por exemplo, a questão sanitária é obrigação do Estado. Sim. A questão infraestrutura. Logística, obrigação né, do que Estado. É uma dificuldade. Então, e nós não conseguimos. A parte que ainda cabe ao Estado é muito ruim. Exato. Então, assim, a parte que ele saiu, o setor privado se virou. Continua sendo ruim ainda a questão de infraestrutura, a questão de sanidade, a questão tributária, toda essa questão do custo do trabalho, a questão trabalhista no Brasil é uma vergonha internacional, certo? A gente está parado há 50 anos. E infraestrutura é idem. Então essas coisas dependem do Estado e também não estão sendo cumpridas. Então a gente tem uma dificuldade, que a gente fala aqui, né, no ambiente nosso aqui, porteira para dentro, porteira para fora. Porteira para dentro, a turma se virou. Porteira para fora, ainda continua difícil. Tá certo. Christian, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Acho que a gente conseguiu falar de muitos assuntos importantes para o nosso setor. E também acho que para quem não conhece ainda o setor tão de perto, acho que a gente conseguiu ser bastante didático também, explicar várias coisas relevantes. Então, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Realmente foi um prazer conversar com você. O prazer foi meu. Obrigada mais uma vez. Obrigado. Bom, vamos ficando por aqui então com o Planeta Campo Talks de hoje. A gente se vê na próxima. Até lá. Tchau, tchau. Planeta Campo Talks. Patrocínio JBS. Há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL, reimaginando a sustentabilidade. Apoio SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos.
Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a BCZ de todos. Campo Forte, nosso forte é fazer você produzir mais.